Senhores telespectadores, na nossa frente está uma pequena colina com casario. É uma vila que se reflete nas águas de um rio. Veem que está aqui uma embarcação tradicional, é um valboeiro. Valboeiro, isto vem de Valbon, é que era nestes barcos que se fazia a travessia entre as duas terras, Valbon e Avintes. E é de Avintes que eu lhes vou falar, porque Avintes tem algo de extraordinário. Está atualmente a comemorar os seus 1100 anos de existência. Reparem, 1100 é realmente uma bonita idade. Bom, e era disso que eu gostava de lhes falar. A razão porque Avintes pretende estar a fazer 1100 anos é esta. Existe realmente um documento pelo qual um fidalgo, um Dom Gondesindo, faz testamento de uma vila de Abientes sobre o Rio Douro. Essa vila de Abientes é a atual Vila de Avintes. É claro, antigamente a palavra vila tinha um outro sentido. Isto, evidentemente, não quer dizer que Avintes tenha nascido há 1100 anos, mas significa que há 1100 anos já a Vila de Avintes existia. O documento tem a data de 897. É, portanto, um documento do século IX. Como sabem, o século IX começa no ano de 801 e acaba no ano de 900. Eu estou a falar nisto e sei perfeitamente que para a grande maioria dos meus telespectadores dizer século IX é o mesmo que dizer século V ou século X a.C. ou século XVIII, porque a nossa história não é ensinada segundo o critério do tempo. É assim uma história de umas coisas soltas. As pessoas fazem lá ideia do que foi o século IX. Bom, e eu acho que é importante perceber o século IX, porque quem não souber o que foi a vida portuguesa no século IX não pode compreender a importância que tem a existência de Avintes. Eu, para o século IX, queria dar ao meu telespectador duas balizas. São duas datas. Eu sei que vocês não gostam de datas, mas estas duas fixam-se bem. No ano de 800, exatamente no ano de 800, no dia do Natal, o imperador Carlos Magno foi sagrado imperador pelo Papa em Roma. Portanto, no ano de 800, ia começar o século IX, Carlos Magno é imperador. Imperador de quê? Eu tenho aqui um mapa da Europa e vou desfazer aqui aproximadamente o Império de Carlos Magno. Ele vinha até à Espanha, é claro que para aqui não passava, porque aqui estavam os mouros, ocupa toda a França, ocupa toda a Alemanha, ocupa uma parte da atual Jugoslávia e pode-se dizer que tudo isto, toda a Itália, tudo isto é o Império de Carlos Magno. Este Império chegou a ter uma certa ordem, um certo esplendor nas letras, nas artes. Parecia que a Europa ia finalmente estabilizar depois da grande e terrível queda do mundo antigo. Mas não foi assim. A segunda data que eu lhes vou pedir que fixem, eu comecei por 800, agora vou-lhes dar a data de 900. No ano de 900, houve uma grande batalha aqui, vou pôr o local aqui, na região
de Veneza, que aliás era nessa altura uma cidade bem pouco importante, porque os húngaros, vindos daqui, invadiram as terras do Império Carolíngio. Ao mesmo tempo, os normandos, vindos daqui, invadiam toda a Europa. Eles chegaram a saquear Braga e, simultaneamente, o Mediterrâneo fechava-se completamente para a navegação cristã, porque o Islão ocupava todo o norte da África e uma grande parte da Espanha. Isto é para lhes dizer, o século IX é um século de guerra, de invasões, é violento ataque das ferozes tribos normandas, são as invasões húngaras que vêm do leste e desconjuntam toda a civilização romana, e é sobretudo a asfixia económica que resulta das naves cristãs não poderem navegar no Mediterrâneo. Bom, e em Portugal? Bom, em Portugal a situação é mais ou menos esta. No século IX, a península pertence aos mouros, mas para norte do Ebro e aqui, para norte do Rio Douro, já dominam os cristãos. Está aqui o Rio Douro, portanto, a nossa terra de Vintes era aproximadamente aqui. Era, claro, mais perto do mar, a gente está muito perto do mar. A Vintes fica no concelho de Gaia. Era uma terra de violências, de razias, de correrias de exércitos inimigos, de uma grande crueldade e de uma grande intolerância. O que é que ficou disso tudo? Bom, da guerra raramente fica nada. Neste caso ficou alguma coisa. Ficou uma lenda cheia de imaginação e de poesia. A lenda de Gaia. É essa lenda que lhes vou contar. Esta lenda de Gaia é um romance popular que provavelmente andava de boca em boca já no século XIII. Bom, o essencial é o seguinte. O rei Mouro, o rei de Gaia, tinha conseguido roubar a mulher do rei Ramiro, do rei cristão. Roubou-a e levou-a aqui para o Palácio de Gaia. Claro que ninguém gosta que lhe roubem a mulher, e o rei Ramiro vem, uma bela noite, com os seus guerreiros, oculto pelo arvoredo, lá consegue chegar ao castelo de Gaia, simplesmente, entretanto, a mulher, a rainha, tinha-se apaixonado pelo Mouro, e fez tudo para o rei Mouro matar o rei cristão. Bom, não conseguiu, é certo, foi o bom rei Ramiro quem matou o rei Mouro e depois levou a Dona Aldora no barco, iam rio abaixo, fez amor com ela, mas percebeu que lhe estavam a cair lágrimas quentes sobre um braço, olhou e viu que era a rainha que chorava. Então, eu libertei-te, choras porquê, mulher? E ela respondeu-lhe, eu choro por aquele bom rei Mouro que tu mataste, que era muito mais homem do que tu. É claro, a história tem muitos outros capítulos, mas este enovelar de episódios de guerra com sentimentos humanos é o que faz dela uma lenda tão interessante. Bem, mas toda a gente sabe que o que fez de Avintes uma terra célebre foi a Broa. Em todo o país, quando se diz Broa, é Broa de Avintes. Eu tive a sorte de encontrar aqui um forno
à hora de abrir o forno e tirar a broa cá para fora. Aqui temos a famosa broa da Vintes. Eu peço-lhes que reparem no feitio. Isto ainda recorda um pouco o pão de açúcar, não é a broa beirã, espalmada, redonda. Aliás, é uma broa diferente. Esta broa é feita com centeio e milho, uma parte de centeio para duas partes de milho. É uma broa, por isso tem uma cor, reparem, uma cor morena. É um encanto o paladar disto, por exemplo, com uma sardinha, com uma febra de bacalhau, é efetivamente um encanto. E há milhares de pessoas aqui deste Val do Douro, da cidade do Porto, todo este correr de freguesias, que aqui, ou longe daqui, por todo o país, ou em França, nos seus trabalhos, ou em Macau, vai daqui broa desta para Macau, não conseguem matar saudades da sua terra, senão provando esta broa. Penso que este pão, porque isto é um pão, feito aqui em Avintes, é uma sobrevivência de uma época muito antiga. Ela continua a ser feita por mulheres. Reparem, eu tenho junto de mim 3 senhoras. Aproveito para as apresentar. Esta é a Rita, há muitos anos que trabalha nisto. Esta é a Dona Arminda, também dedicou a sua vida inteira ao fabrico da broa. E aquela é a Conceição. Bom, a Conceição diz-me que tem 30 anos e há 20, imaginem, há 20 que amassa a broa. É curioso este facto de serem mulheres as padeiras da broa da Vintes. Isto também é o resultado de uma tradição histórica. É que antes da civilização industrial, o fabrico do pão era uma tarefa doméstica. Era a dona da casa quem fazia o pão da família. É claro, depois isso acabou, mas reparem como isso aqui em Avintes continua. São mulheres, são donas de casa, continuam a fazer este pão para todo o mundo. Curioso que isto se chame broa. Broa, porque como não é só de trigo, podiam perfeitamente chamar-lhe pão. Isto é um pão. Bom, o que acontece é isto. No norte do país, o pão chama-se broa. Como em Inglaterra o pão se chama bread, como na Alemanha se chama brot, é a palavra germânica. No sul do país, que é mais latino, mais mediterrâneo, o pão chama-se pão. Vem de panis, latino. São 2 civilizações. Eu devo dizer que, enfim, não sou da terra da broa da Vintes e, portanto, não tenho esse privilégio de a saborear e de sentir inteiramente o paladar dela. Mas qualquer pessoa daqui lhes garante, e garante com a mão sobre os santos evangelhos, que esta é a melhor broa do mundo. E a propósito de jurar sobre os santos evangelhos, eu queria chamar a atenção para este monumento em que estamos e que suponho que é único em Portugal. Chamam a isto a Pedra da Audiência. Era aqui, nestes bancos, nesta mesa, o juiz, não sei se estava aqui sentado, se estava atrás deste banco mais alto, que durante muitos séculos se fez a justiça de Avintes. Eu vim aqui à Pedra da Audiência, que é um monumento do qual os avintenses têm muito orgulho, têm enorme orgulho nestes pedaços de pedra, e têm razão, porque isto marca, de certo modo, o emblema e o sinal da sua importância social desde que existem, desde que há Couto de Avintes, que há juiz em Avintes.
Bom, eu vim aqui, mas não foi com um juiz, acho que já viram, foi com uma juíza. Ela não é juíza, é a professora Alzira Santos, que aqui toda a gente em Avintes considera como a representante hoje da mulher de Avintes. Porquê? Porque a Alzira é professora e tem sido professora de toda esta criançada, porque a Alzira é atriz e tem animado o espantoso movimento de teatro amador que há aqui na povoação, porque a Alzira é autarca e faz parte de todas as comissões e de todas as comunidades e de todos os movimentos cívicos. Para ficarem sabendo o que é Avintes, existem aqui nada menos de 20 instituições cívicas, todas com objetivos culturais. Trouxe aqui, enfim, um pouco, desculpe, professora, mas um pouco como a representante da mulher de Avintes. A mulher de Avintes ficou na literatura portuguesa. Eu tenho na minha frente textos, todos os grandes escritores românticos falaram da mulher de Avintes. O Ramalho Ortigão fala nela com imensa comoção. O Pimentel chega a dizer isto. As mulheres de Avintes são belos exemplares de mulher capazes de tombar um homem com uma bofetada. Basta dizer que tem o braço habituado ao manejo do remo e quando chegam a Avintes trocam o remo pela pá do forno. Bom, mas há muitos outros escritores que falam da mulher de Avintes. O Júlio César Machado, eu nunca vi coisa mais bela na vida como o barco que passa sobre o rio, remado por 4 mulheres, moças e belas. Bom, há um deles que chega a dizer isto. Em Avintes, quem governa é a mulher. Aqui o homem não conta para nada. Professor, é a primeira pergunta. Concorda que em Avintes quem governa é a mulher? Realmente, por aquilo que eu tenho visto, a minha experiência desde menina é que as mulheres aqui em Avintes não mandam fazer por ninguém. Aquilo que é preciso ser feito, as mulheres arregaçam as mangas e andam para a frente. Se calhar, baseado nisso? Bom, quer dizer, no fundo, a senhora que eu elegi para juiz concorda com isto. Em Avintes, quem manda é a mulher. Olha, diga-me uma coisa, e como é que isso... O que é que fazem os homens em Avintes? Já agora dê-me essa resposta. Olha, os homens fazem aquilo que é necessário que seja feito. Que as mulheres dizem que façam. Não, também não é assim. Cada qual faz aquilo que lhe compete. Só que as mulheres realmente não estão à espera que os homens venham para fazer o que é necessário fazer. Quando é preciso que seja feito, tem que se fazer. E então a mulher também se põe à frente do que for preciso. Muito bem. Estamos a ver o que os homens fazem. Um outro ponto que eu queria tocar aqui, estamos aqui a pedra da audiência, onde durante centenas de anos se juntaram os avintenses para decidir, havia um ponto em que eu não queria deixar de tocar. Viemos a Avintes, terra da broa, quer dizer, terra do pão. O problema do pão é hoje, e contraditoriamente, o problema da fome. Quando estes escritores românticos, há 100 anos, escreviam isto sobre a broa de Avintes e sobre a mulher de Avintes, nenhum deles imaginava que, passado um século, que íamos entrar no século XXI e que o drama da fome, em vez de ter acabado no mundo, pelo contrário, só se tinha agravado. A professora tem muita experiência, tem andado metida em coisas sociais, sei que tem ajudado a matar a fome a muita gente. Como é que explica que a evolução do mundo tenha sido nesse sentido? Em vez de repartir o pão para todos, cada vez há mais pão, mas cada vez só para alguns. Penso que será o egoísmo das pessoas, o pensarem só em si e naqueles que lhes estão muito próximos, esquecendo-se dos outros. Penso que será isso. E cada vez mais, agora neste século, em que as pessoas, cada vez mais, neste fim de século, se viram mais para dentro, mais para si, esquecendo os outros que estão à volta. Eu concordo inteiramente que a razão é fundamentalmente uma razão moral, mais do que uma razão económica. Quer dizer, as pessoas voltam-se todas para si. E estamos a viver num mundo
em que a fome continua a matar gente demais. A propósito das mulheres da Vintes, eu queria recordar um grande vulto feminino, que não era da Vintes, claro, mas que viveu aqui a vida inteira. É Dona Isabel Vanzeler. Esta Isabel Vanzeler nasceu em Inglaterra, casou com um inglês radicado no Porto, enviuvou. Ela nasce nos meados do século XVIII, 1749, e depois de enviuvar, em 1803, dedica-se, imaginem a quê? A vacinar toda a gente. Era uma altura em que havia aqui muita miséria, muita doença, as crianças apanhavam a varíola que as desfigurava cruelmente, muitas vezes matava, a varíola matava, e é nessa altura que se começa a falar na Europa na vacina. Uma vacina era um remédio que se inoculava e as pessoas que tinham aquilo já não tinham bexigas. Ou se tinham, eram assim umas bexigas, chamavam-lhe bexigas doidas, já não matavam ninguém. Pois esta senhora que vivia aqui nesta casa começa a receber todas as crianças que ainda não tinham tido as bexigas e a vaciná-las. Imaginem o escândalo que isto deu. Então a senhora, uma grande senhora da primeira sociedade portuense, aqui a vacinar miseráveis. Não, ali há gato. Foram dizer que ela era bruxa. Aquilo era bruxeto. Porque uma coisa é verdade. As pessoas que ela vacinava já não tinham bexigas. Então, isto pode-se admitir sem ser por bruxedo. Claro, havia ali um pacto com o diabo, com certeza. Chegaram a querer prender a senhora, houve uma perseguição, valeu-lhe a Academia das Ciências, que nessa altura estava exatamente lançada na grande campanha pelas vacinas, para tentar evitar as epidemias que dizimavam a população. A Academia fez-lhe uma grande homenagem e ela, enfim, de suspeita para as justiças e de suspeita de ter pacto com o Satanás, passou a ser considerada uma grande benfeitora e foi até eleita sócia correspondente da Academia. Era ali, naquela varanda que vê, ela recebia os doentes, vacinava-os, mandava para Lisboa as listas dos vacinados e o número das pessoas em quem ela inoculou a vacina atingiu 14 mil. Eu acho que era uma injustiça não recordar este exemplo. O marido de Dona Isabel Vanzeler era um grande negociante de vinhos do Porto, mas ficou célebre por uma outra razão que é curiosa. Adorava eucaliptos. Imaginem, eucaliptos. Nessa altura, na Europa, ninguém sabia o que era um eucalipto. Até a palavra é esquisita. E ele, então, mandou vir da Austrália. Vinha assim nos envelopes lacrados, umas sementinhas pequeninas, e aqui à volta pôs várias espécies de eucaliptos. Vê-nos, estão aqui neste bosque, são dos mais antigos eucaliptos portugueses. Ou o povo diz que não há fome que não dê fartura. Como sabem, hoje os eucaliptos são uma praga que nos está a devorar. A propósito de eucaliptos, eu queria aludir a duas cartas só, de tantas a que não respondo. Uma vem de Alcanena, é assinada, além do Sr. José da Mota Júnior, por uma comissão de moradores, e dizem isto, que eu estive em Alcanena, tudo quanto eu disse era verdade, mas que eu não disse na missa nem metade. A poluição lá continua a ser muito grave, e eu não a denunciei em toda a sua gravidade. O Sr. José da Mota Júnior tem toda a razão. Eu não disse tudo
quanto era justo que se dissesse. Compreendem porque não disse porque a gente também não quer magoar as pessoas. A verdade é que em Alcanena eles alguma coisa têm feito, agora é preciso não parar. As coisas estão muito longe de estar satisfatórias. A outra carta vem do Fundão e liga-se com eucaliptos. Bom, essa é uma carta muito triste para mim. É do Sr. Adelino Vaz. Fala-me da encosta do velho convento, do convento da Senhora do Miradouro. Diz que andam lá bulldozers a arrancar aquilo tudo e a transformar aquele lugar, que é um dos mais belos de toda a nossa beira, num grande eucaliptal. Diz que já houve manifestações diante da Câmara, mas ninguém os quer ouvir. Claro, as pessoas só ouvem o que querem. Eu não posso abrir os ouvidos de ninguém.